Joás, mas Joares, do jeito que é escrito meu nome, eu ainda não vi outro. Nessa noite eu estou com a minha esposa, Rogéria, e com meu filho Gabriel, para falar com vocês acerca de família. E eu quero convidar vocês, sem mais demoras, irem comigo, por favor, as suas Bíblias. O livro de Jó é bem fácil de ser encontrado. A gente sempre lê bastante Salmo. Então você abre no livro dos Salmos. Antes do livro dos Salmos, você vai ter aí o livro de Jó. Nós vamos ler apenas 5 versículos da palavra de Deus. O capítulo 1 de Jó, nós vamos ler do verso 1 até o verso número 5. Meus irmãos, eu fui ordenado já há alguns anos. Eu passei quase 10 anos da minha vida pastoreando ali a igreja de Limoeiro, que não é tão distante aqui de vocês, né? A cidade aqui de Limoeiro. Até que 9 anos e 8 meses depois da nossa estadia lá, nós entendemos que era hora de passar o ministério para outra pessoa adiante, e a gente entregou a igreja. E no momento nós estamos sem pastorear igreja, né? Nós estamos sem ter a responsabilidade de pastorear uma igreja. Estamos congregando na Igreja Evangélica Congregacional de Macaparana, que é a cidade onde eu trabalho. Eu sou professor de matemática, já faz 24 anos que eu dou aula também nas escolas. E eu só queria pedir a você, e se você lembrar de mim, da minha esposa, da minha família, do meu filho Gabriel, você esteja colocando a nossa vida diante do Senhor. Deus, Ele é o dono do rebanho, e se Ele quiser nos dar um rebanho, Ele nos dará, certo? Você lembrar nas suas orações, coloque a nossa vida diante do Senhor. Você achou o livro de Jó? Capítulo 1, do verso 1 ao verso 5, diz assim a palavra de Deus. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era um homem íntegro, reto e temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem, ele era o maior de todos os do Oriente. Os seus filhos iam nas casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias, os seus banquetes, chamava Jó aos seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Até aqui é suficiente a leitura da palavra. Vamos ter uma palavra de oração e em seguida nós vamos meditar em hábitos que uma família saudável precisa desenvolver aos olhos de Deus. Senhor, eu quero louvar o Teu nome, te agradecer, Senhor, por esta comunidade, agradecer ao Senhor pelo privilégio, Senhor, de poder fazer uma viagem tranquila, chegar até essa cidade e mais uma vez, Senhor, ser usado como instrumento do Senhor para a pregação da Tua palavra. Eu tenho aprendido, Senhor, que este é o Teu momento. É o momento em que o Senhor fala com o nosso coração de uma maneira mais clara. Por isso, Deus, eu peço para que o Senhor nos dê temor, reverência, atenção, submissão à Tua palavra. Que nada, Senhor, nenhuma preocupação da segunda-feira, nenhum dilema humano, nenhuma dificuldade que nós estejamos enfrentando, possa de alguma maneira, Senhor, atrapalhar aquilo que o Senhor quer falar ao coração dos Teus filhos nessa noite. Ó Pai bendito e santo, eu peço para que o Senhor, por meio do Teu Espírito, possa estar preparando, Senhor, a boa terra, para que a Tua semente venha e possa cair, ó Deus, de uma forma que o fruto possa ser reconhecido nessa comunidade. Eu sei, Senhor, que o que eu vou fazer nesse momento é algo espiritual,
E sendo assim, Senhor, eu quero entregar a vida de cada um dos meus irmãos, mas principalmente a minha vida diante do Senhor. Este é o teu momento, é a tua palavra, é o teu povo, é a tua casa, Senhor. Tudo neste lugar te pertence. De modo que não há espaço para a altivez, a vaidade do coração humano, mas é um momento, Senhor, que nós devemos nos render à tua soberania, ao teu senhorio. Por isso eu gosto de, antes de ministrar a tua palavra, lembrar ao meu coração as palavras do salmista, quando ele diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dê glória nesse momento. Que as palavras dos meus lábios, Senhor, e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Fala aos teus filhos nesse lugar. Assim eu te peço, Senhor, a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir que os irmãos, por favor, mantenham as suas Bíblias abertas nessa passagem. Apesar de serem versículos bastante conhecidos, eu acredito que Deus, Ele pode falar profundamente ao nosso coração, se nós assim estivermos submissos ao seu Espírito e à sua palavra. Hábitos de uma família saudável aos olhos de Deus, é esse o tema que eu gostaria de tratar com os irmãos nessa noite de hoje. Meus amados, a gente não precisa ser nenhum antropólogo, nenhum estudioso aprofundado na sociedade para saber que a família, que é aquela que é a instituição mais antiga que a humanidade tem conhecimento, está sobre um diabólico ataque, está sofrendo perseguições constantes, né? Você que tem um pouco mais de idade sabe que coisas que atualmente estão se normalizando, há poucos anos ou poucas décadas atrás nós achávamos absurdas, e hoje a sociedade está tentando ressignificar aquilo que nós conhecemos como família. Eu e você, nós estamos assistindo a reiteradas tentativas de destruição dos padrões bíblicos, daquilo que a sociedade tem chamado de família tradicional. Diante desse cenário hostil, onde as pessoas estão constantemente atacando a família, eu queria começar a minha introdução nessa noite louvando a Deus por comunidades como essa, que em meio a uma situação de ataques e conflitos contra a família, enquanto as pessoas de fé romana estão tirando, por exemplo, esse mês inteiro para a celebração de Maria, nós, os congregacionais, não é a primeira igreja, né, que eu estou indo durante esse mês da família, já algumas que a gente tira para pensar sobre família. Então eu quero louvar ao Senhor por isso. É uma necessidade a gente revisitar a Escritura e pensar na família de acordo com os modelos que são estabelecidos pela própria Palavra de Deus. Uma vez que nós estamos sendo constantemente atacados, e aquela que é a principal instituição divina, ela tem sofrido esses ataques diabólicos, porque Satanás sabe, irmãos, que se a família não vai bem, a escola não vai bem, a sociedade não vai bem, a igreja não vai bem, então ele ataca a família. Eu costumo dizer lá em casa que o diabo, ele é tão asqueroso, que ele vem para cima de mim como pastor, ele não consegue muitas vezes me acertar, vai para cima da minha esposa, não consegue acertar, vai para cima do meu filho. Então ele está o tempo todo nos assediando, como a Escritura diz, como um leão querendo nos devorar, nos destruir. Por isso que pensar sobre família é algo tão importante, irmãos, tão necessário e tão significativo. A família, inclusive, é colocada na Escritura como aquela que é uma referência para você observar, inclusive, o ministério pastoral, o ministério de serviço cristão, diaconal, presbitério. Todos esses precisam passar pelo filtro de uma família saudável. Sem família não existe ministério. Inclusive, isso está na palavra de Deus. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 5, os irmãos não precisam abrir, eu trouxe aqui só para ler com os irmãos, se fala sobre isso, em que a Escritura diz assim: pois se alguém não sabe governar a própria casa, como é que pode cuidar da família, da igreja de Deus? Então, se você não consegue, de alguma forma, administrar com sabedoria a sua família, você não está apto nem ao ministério. E daí um grande desafio, irmãos, para você orar pela família do seu líder, orar pela família dos pastores que Deus tem levantado numa geração em que Satanás tem feito uso de diversas formas, a mídia,
para destruir os padrões estabelecidos como tradicionais pela palavra de Deus. O primeiro e talvez o mais importante de todos os ministérios é a nossa família, né? O pastor Josué Gonçalves, ele tem uma frase em que ele diz: não existe de forma nenhuma um sucesso que justifique o fracasso da família. Você pode ser bem sucedido nas mais diversas áreas da sua vida, mas se você fracassa na sua família, na boa educação dos seus filhos, no amor sacrificial que o marido tem que ter pela sua esposa, na submissão, segundo a Escritura, que a esposa precisa ter ao seu marido, inclusive essa é uma palavra complexa, né, irmãos? Precisaria de um bom estudo aqui só para explicar essa ideia da submissão, mas é a ideia de que existe uma missão, o marido tem a missão de fazer a família prosperar, de fazer as coisas progredirem conforme a vontade de Deus, e a mulher que é casada, até porque nós estamos vivendo uma sociedade que mesmo dentro da igreja nem sempre é possível os padrões serem mantidos, né? O marido junto com a esposa, há muitos maridos abandonando as esposas, há muitas esposas abandonando os maridos, mas o padrão estabelecido pela Escritura é: Deus tem uma missão, coloca o homem como cabeça, o chefe, o líder da família, e a mulher é uma coajudadora. A missão dela, ela está em parceria, por isso que a gente chama de submissão. É uma missão que está em paralelo com essa missão do marido de poder dar certo. Mas não é sobre isso que eu quero falar, e eu tenho certeza, inclusive, que os irmãos, ao longo de todo esse meio da família, já devem ter ouvido muito a respeito dessas coisas, né? Ninguém escolhe a família que ele tem, de modo que uma família você vai ver pessoas das mais diversas formas, né? Aqueles que são um pouco mais tolerantes, mais pacientes, outros são mais explosivos, uns são mais arrogantes, os outros são mais invejosos, mais soberbos, um é mais maledicente, fala mais da vida alheia do que o outro. E aí, irmãos, num ambiente tão hostil como esse, o que é que vai acontecer no meio da família? Os conflitos, as crises, os desentendimentos, os embates. E em virtude desses temperamentos, das preferências que as pessoas têm, da maneira como as pessoas veem a sociedade, é necessário, urgente, que a gente volte para a palavra de Deus. Eu queria, antes de mais nada, ainda a título de introdução, dizer aos irmãos que todos em uma família estão crescendo. Amém? Todos estão aprendendo. Eu estou aprendendo a ser pai na medida em que eu estou educando meu filho. Eu estou aprendendo a ser um marido cristão na medida em que eu estou em parceria com a minha esposa. Inclusive, minha esposa e eu, nós nos conhecemos na sala de aula da escola, irmãos. Imagine aí, quantos anos que nós estamos juntos. Eu acho que abaixo de Deus, eu acho que nem mesmo a minha mãe me conhece tão bem como a minha esposa. Minha esposa conhece cada um dos meus pecados, cada um dos meus defeitos, e mesmo assim me permitiu por quase 10 anos, conhecendo cada um dos meus defeitos, me permitiu ser o pastor dela enquanto nós estávamos ali na cidade de Limoeiro. Então, viver em família é um desafio, irmãos, constante, e que nós precisamos de muita graça, de muito auxílio da parte de Deus, e as crises, os conflitos, eles são inevitáveis. Por quê? Porque na família, meu irmão, não existem máscaras. Na família não tem como você fingir o tempo todo. Eu posso até chegar aqui para vocês, vocês não me conhecem, podem me ver aqui no púlpito pregando a palavra de Deus, e você pode ter uma impressão errada do que eu sou, você pode fazer uma imagem do que eu sou, mas dentro da minha casa, quem eu sou de verdade vai se escancarar para o meu filho, para a minha esposa, para os meus vizinhos, para os meus parentes, todos vão me conhecer, vão me perceber. O pastor Augusto Nicodemos, ele tem uma ilustração que eu gosto muito, em que ele disse que estava pregando em algum lugar, e no final da pregação uma criança veio até ele e disse assim: pastor, eu queria morar na igreja. E o pastor Augusto diz assim: mas por que você queria morar na igreja? Aí ele diz assim: eu queria morar na igreja porque na igreja meu pai ele é tão bonzinho, não é? Dando para nós uma demonstração que é possível que mesmo dentro da igreja existam pessoas que na igreja são uma coisa, mas na vida, na prática real, é outra totalmente diferente. E até você pode ter um tipo de fingimento do que você é, a aparência que você pode ter quando você está assim, de forma visível, em uma coletividade como nós estamos nessa noite. Mas na hora que nós estamos entre quatro paredes, o que você é de verdade se manifesta para aquelas pessoas que estão mais próximas de você. De modo, irmãos, que nós temos uma responsabilidade muito grande, viu? Me lembro que uma vez eu estava numa igreja, quando um rapaz aqui de Aroeiras, que é aqui próximo também, né?
foi pregar na nossa igreja, não tão próximo, mas foi pregar na nossa igreja lá, e ele disse uma coisa que jamais saiu do meu coração. Ele disse assim: às vezes a gente vai pregar a Bíblia para uma pessoa, vai falar da palavra de Deus para alguém, e aquela pessoa, ela não sabe nada de Bíblia. As pessoas não leem Bíblia, não sabem nada mesmo das histórias bíblicas, muito pouco as pessoas sabem, mas tem uma coisa que elas leem, e elas leem com precisão: é a vida de um cristão, é o comportamento do cristão. Eu vou falar mais sobre isso na medida em que nós entrarmos no texto sagrado. Deixa eu só sair dessa parte de introdução. Na família, irmãos, ninguém usa uma maquiagem, uma máscara. Na família nós somos o que nós somos, diferentemente dos ambientes de convenções sociais, como nós estamos agora, onde nós somos muito mais tolerantes. Né? Minha esposa está sempre me corrigindo em relação a isso. Ela me diz: mas se fosse alguém da igreja, você fazia. Se fosse para alguma situação assim, você era mais paciente, você era mais tolerante. Isso é normal na vida da gente acontecer, porque nós somos falhos e nós somos treinados ao longo do nosso crescimento, da nossa evolução, para sermos muito mais tolerantes em ambientes sociais como esse do que nós somos, às vezes, quando nós estamos em família. Em família, as hostilidades, as grosserias, elas são mais frequentes do que em outros lugares, infelizmente, né? Por essa razão, irmãos, em Mateus capítulo 19, quando Jesus Cristo está ensinando aos seus discípulos sobre a seriedade do casamento, sobre a seriedade do matrimônio, de fazer uma família, não sei quantos de vocês vão lembrar disso, mas tem um momento em que os discípulos, quando olham para aquele negócio, e Jesus diz assim, a seriedade do que é, aí eles se levantam e dizem assim: então é melhor a pessoa nem casar, eles dizem. E Jesus diz para ele: é verdade, a família é uma coisa muito séria, o casamento é uma coisa muito séria. Os nossos jovens e adolescentes às vezes entram no casamento, no relacionamento conjugal, pensando só no sexo, né? E casamento é muito mais do que isso, muito mais. É lidar com situações diversas. São dois seres humanos, pecadores, vivendo dentro do mesmo lar, com educações diferentes, criados de forma diferente. Um foi mais mimado pela mãe, o outro foi mais mimado pelo pai, um tem predileções, o outro... Lá em casa, às vezes, a gente tem desentendimentos por coisas que são tão bobas, irmãos. Porque um foi criado de uma forma, recebeu algumas orientações, o outro faz uma coisa diferente, e a gente precisa, ao longo de muitos anos, nós já estamos juntos com a esposa há mais de 25 anos, a gente está se ajustando todos os dias, se conhecendo mais, se sacrificando um pouco mais, né? De alguma maneira sendo mais ensinados pelo Espírito a ser mais tolerantes, enfim. O padrão bíblico, irmãos, para uma vida em família, ele é realmente muito elevado. Mas quem conseguir, quem consegue ter uma família bíblica, uma família consagrada, uma família santa, escuta isso que eu vou lhe dizer, meu irmão. Quem é uma pessoa orientada pelo Espírito Santo, em uma família abençoada, aqui na terra ele experimenta um pedaço do céu. Um pedaço do céu. Tem coisa melhor do que você viver num ambiente harmonioso, onde há carinho, onde há amor, onde há cumplicidade, onde há oração, onde há compreensão, onde há submissão à vontade de Deus. É uma coisa maravilhosa. Isso eu posso lhes afirmar. Mas o contrário também é verdade. Se você vive uma família em que você não tem o direcionamento de Deus, não tem a direção do Espírito Santo, você não tem cumplicidade, você não tem parceria, você não tem fraternidade, você não tem amor, você não tem carinho, eu posso lhes afirmar que tem pessoas que vivem um pedaço do inferno aqui na terra, meu irmão, dentro das suas próprias casas. Existem pessoas que elas não conseguem, como é que eu posso dizer, se harmonizar uma com a outra dentro do seu lar. Isso é uma coisa desafiadora, irmãos. Eu vou dizer a vocês uma estatística que eu li recentemente em um paper aí qualquer, que eu não me lembro exatamente qual foi, que o período da pandemia, os maridos foram obrigados a ficar em casa. Fechou tudo, todo mundo teve que ficar junto. As esposas tiveram que ficar junto com seus maridos. E o período da pandemia, amados, foi o período em que houve os maiores índices de divórcio que vocês possam imaginar, porque eles estavam convivendo junto dentro de casa. Uma coisa é quando o marido sai para trabalhar, às vezes passa a semana fora, às vezes passa dias no trabalho, vem em casa para dormir ou para se alimentar, e outra coisa é passar 24 horas dentro da casa, junto ali.
Isso foi um desafio para muita gente que nunca tinha tido o desfrute de estar junto. Amados, a Bíblia diz que não é bom, Deus percebeu e viu que não é bom estar sozinho. A solidão é uma coisa terrível, irmãos. É doloroso, a solidão é uma coisa dolorosa. Tanto é verdade, você sabe disso, se você já assistiu algum filme que fala sobre prisões, essas coisas, quando você quer colocar uma pessoa em situação de agonia na prisão, você coloca aquela pessoa numa solitária. Já viram, né? Uma cela em que você fica exclusivamente lá, trancado sozinho, porque o ser humano não foi feito para viver em solidão. Solidão é uma coisa terrível, é doloroso. Você está dentro de um lar em que você não tem ninguém que abraçar, você não tem ninguém para conversar, para dialogar. E pasmem, o que eu vou dizer agora, às vezes existem pessoas que estão casadas, mas que vivem em absoluta solidão, em que não há conversa, em que não há diálogo, em que não há parceria, em que não há cumplicidade. É um relacionamento saudável. E nós somos chamados, irmãos, pela palavra de Deus, a pensar sobre família, sobre padrão bíblico estabelecido pela família. Não adianta, viu, você e eu, nós olharmos a família do outro, a esposa do outro, a gente achar que a grama do vizinho é mais verde, porque não é assim que funciona. Você tem a família que você tem porque Deus deu a você. Amém? Eu não acredito num Deus que erra na pessoa que ele coloca ao nosso lado, não. Pastor, nós não sabe quem foi que Deus colocou do meu lado. Eu sei que Deus tem propósito em tudo que Ele faz, irmãos. Romanos 8, 29, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Deus tem propósito em tudo. Então, inclusive, a pessoa que é colocada ao seu lado, Deus colocou de propósito. Meu pai, foi Deus que colocou de propósito. Minha mãe, meu primo, minha irmã. Não estou falando só do relacionamento conjugal, matrimonial, marido e mulher. Eu estou falando de família, pai, filho, irmãos. Você tem irmã complicada que você tem, é Deus tratando com o seu espírito, é Deus fazendo com que você seja mais tolerante. Você tem um pai mais grosseiro que você, uma mãe que não permite muitas coisas, é Deus tratando com você. Deus nos faz evoluir e chama a mim e a você para sermos cristãos dentro do lugar onde nós estamos, não importa quais sejam as famílias. Pare de olhar esse negócio, achar que a família de fulano, a esposa de ciclano, o marido de beltrano, a família deles é perfeita. Não existe perfeito, porque todos nós somos imperfeitos, todos, sem exceção. Se houvesse, assim como a igreja, se houvesse uma família perfeita, no momento que você entrou lá, ela já seria imperfeita, porque nós somos imperfeitos. E nós temos que aprender a conviver com essas imperfeições. Então não adianta olhar com um olhar cobiçoso para a família de ninguém, porque todos estão sendo formados, são todos pessoas imperfeitas e que precisam ser tratados pelo Senhor, pelo seu Espírito, em relação a uma vida um pouco mais harmoniosa. Diante de tudo isso, irmãos, diante de tanta dificuldade, tantas crises, a sociedade batendo na família, tentando propor modelos diferentes de família, nós vimos conversando, minha esposa e eu dentro do carro, sobre os bebês reborn, já viu agora? Os pais de pet, mãe de pet, assim a gente está vendo uma sociedade, eu vou usar exatamente a expressão que minha esposa ela usou dentro do carro, a sociedade que nós estamos vivendo é uma sociedade adoecida. Estão levando os bebês reborn, foi ela que me disse, se for mentira é dela que passou para mim agora dentro do carro, tá certo? Estão levando os bebês reborn para as UPAs, para atendimento. Meu irmão, que sociedade é essa que nós estamos vivendo? Que maluquice é essa que nós estamos vivendo? Fora os modelos que estão sendo propostos, que são antibíblicos, que são modelos de família que não glorificam a Deus, que não fazem de forma nenhuma o nome do Senhor ser glorificado, pelo contrário, que a Escritura chama de abominação aos olhos de Deus. E quem tem entendimento para entender o que eu estou falando, que entenda, porque eu estou vendo que está sendo gravado ali. Se a gente não tomar cuidado com aquilo que a gente diz, vai parar em Alexandre de Moraes e a gente acaba sendo chamado aí à justiça, não é? Nós estamos vivendo um país complicado e a tendência é piorar cada vez mais, porque isso é cumprimento da palavra de Deus. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Faltando o filho do homem, a casa de baixar a fé na terra, as coisas só tendem a se corromper cada vez mais. Então, diante de uma sociedade assim, o que é que nós precisamos? Nós precisamos de padrões bíblicos, amém? Nós precisamos de referências bíblicas, nós precisamos olhar para a Escritura e achar assim, modelos, padrões, uma atitude, virtudes que nós devemos cultivar.
E aí é onde chega essa passagem que eu li com você nessa noite de hoje. Para mim, irmãos, essa passagem que está diante de nós, ela é uma passagem que traz grandes lições sobre vivermos em família. E que eu gostaria, sinceramente, que o Espírito Santo pudesse aplicar ao nosso coração essa passagem. Muito fácil de entender, é possível até que você já tenha lido essa passagem, você conhece, às vezes, a história de Jó, mas muitas vezes a gente lembra do sofrimento de Jó, dos amigos de Jó, a gente lembra da mulher de Jó, a gente lembra de tanta coisa no livro de Jó, até o final de Jó é extraordinário, quando Jó se levanta dizendo: bem sei que tudo pode, que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. É maravilhoso, né? O agir de Deus na vida de Jó. Mas nós nos esquecemos de olhar para esse personagem bíblico como um pai. E é justamente isso que essa passagem vai nos ensinar. Eu queria compartilhar com vocês 5 lições que eu aprendo quando eu estudo esses 5 versículos que nós acabamos de fazer a leitura. Se nós queremos ter uma família saudável, uma família bíblica, uma família cristocêntrica, se nós queremos ter uma família que de fato seja bonita aos olhos de Deus, nós precisamos, em primeiro lugar, desenvolver uma vida de integridade. Integridade. Nós devemos ter um bom testemunho. E onde é que eu leio isso? Olhe na sua Bíblia, por favor. Versículo de número 1. O texto diz assim: havia um homem na terra de Ur dos Caldeus, que o nome dele era Jó. Como era esse homem, irmãos? Ele era um homem íntegro. Ele era um homem íntegro, reto. Era um homem temente a Deus. Que fazia o quê? Se desviava do mal. A primeira coisa que eu e você, nós temos que aprender com esse homem. Se nós queremos ter uma família abençoada, nós precisamos cultivar uma vida de integridade, irmãos. Se desviar do mal. É perceber o assédio do mal, irmãos, nas nossas conversas ao telefone. É perceber o assédio do mal nos nossos relacionamentos no trabalho. Às vezes a gente está vivendo momentos difíceis no casamento, principalmente relacionado à área da sexualidade, onde mais acontecem as tentações. E aí você está tendo problemas às vezes com a sua esposa, com o seu esposo, e lá no trabalho chega alguém: rapaz, isso é diabo, irmão. Corra, meu irmão. Percebam mal. O texto está dizendo que Jó era um homem diferente, íntegro, reto, temente a Deus e que corria, fugindo do mal. Nós precisamos cultivar essa vida de virtudes, de observar os assédios do diabo, de perceber as ciladas que Satanás está sempre armando ao nosso redor, tentando nos destruir. Lá em Moeiro, na nossa igreja, nós tínhamos um seminário. E no seminário, uma vez o seminarista já foi seminarista, eu estou ideia, seminarista, como é que já foi, seminarista é uma praga, eu desculpa a dizer. O seminarista me perguntou assim, eu era professor lá no seminário, e ele perguntou assim: pastor, tem aquela história de José que tem, diga lá, seminarista, onde é que ele quer chegar, né? A Bíblia diz que José correu daquela mulher. A mulher vai até ele e ele sai correndo. Devia ser uma mulher muito feia, não era, pastor? Aí a pergunta do seminarista. Eu disse: não, Benção. Aquela mulher era uma mulher de chefe de Estado. Aquela mulher, chefe de Estado naquela época lá no Egito. Você já leu o livro de Ruth? Você já leu a história de Hadassah? Como era que eram escolhidas as mulheres? Eram as mais belas do reino para ser colocadas como mulher de Estado, como chefe de Estado. A questão não é a beleza da pessoa, nem a conversa doce, agradável, suave, que muitas vezes está no teu ouvido, sendo sedutor a você. Não, é cultivar uma vida de integridade, de temor a Deus, como diz o texto de Jó. É correr, como José fez, da aparência do mal. Aqui, irmãos, há um chamado da Escritura para a gente analisar como é que a nossa família nos vê. Como é que os teus filhos te veem? Como é que a tua esposa te vê? Porque a Bíblia está dizendo que havia esse homem que tinha uma vida íntegra, um comportamento que é admirável, inclusive no céu, quando Satanás chega diante de Deus. Isso é uma coisa que a Escritura revela. Deus olha para ele e diz: tu viste lá na terra, meu servo Jó. Porque, irmãos, a nossa vida de virtudes é uma coisa que vai
além de nós, ela vai adiante de nós, ela chega primeiro do que nós. Por isso, eu e você, se nós queremos ter uma família saudável, a gente precisa pedir graça, direção do Espírito Santo, para cultivar uma vida de integridade, com uma alta moralidade. Pedir a Deus a capacidade de sermos mais comprometidos com Deus e com a sua palavra. Sermos homens e mulheres mais comprometidos com o Senhor. Você tem sido um exemplo cristão para o seu marido? Você, marido, tem sido um exemplo cristão para a sua mulher? A gente pensa às vezes que a gente só precisa testemunhar para os de fora. Mas não, pensa. Se tem uma pessoa que precisa ver em mim, o homem de Deus que eu sou, a minha esposa, se tem uma pessoa que precisa enxergar em mim um pastor de verdade, um homem de Deus, temente ao Senhor, mesmo sendo um homem falho, mesmo sendo um homem cheio de pecados, precisa ser meu filho, precisam ser os meus pais, os meus alunos na escola, as pessoas com quem eu convivo no meu trabalho, porque o perfume de Cristo tem que ser sentido na minha vida e na sua vida, amém? Eu preciso ser como Jó, cultivar uma vida de integridade e me desviar do mal, como o texto está dizendo aqui. Se Cristo estiver em uma casa, irmãos, os filhos e os vizinhos logo vão perceber. Se Cristo estiver sendo o Senhor da vida de alguém, da casa de alguém, do lar de alguém, da família de alguém, os filhos percebem, os vizinhos percebem, os familiares têm que perceber. Essa frase não é minha, é de um teólogo chamado L. Moody. Ele diz isso. Melhor do que pregar com os lábios, meus amados irmãos, às vezes é pregar com a nossa vida, com o nosso bom testemunho. Como eu disse para vocês, Bíblia o povo não lê não, mas todas as vezes que você e eu, nós estamos pegando as nossas Bíblias, colocando embaixo dos nossos braços, estamos passando pelas ruas da cidade de Cruzeiro, nós estamos testemunhando, pregando sem abrir a boca, para que cada uma das pessoas que nos enxergam, elas saibam que há um caminho diferente, que há um rumo diferente, que há um povo diferente, que há pessoas comprometidas com a palavra do Senhor. E nós, mais do que pregar apenas com a boca, nós precisamos aprender a pregar com o nosso comportamento. Se os irmãos entenderem isso, digam amém. Amém. Um teste severo para a essência da natureza do homem é como ele é visto pelos membros da sua própria família, da sua própria casa. A marca registrada de um hipócrita, irmãos, é ser um cristão em todo lugar. Ele é crente em todo lugar. Pode ser, meu irmão, amém, glória a Deus, aleluia. Aí tem uns jargões, umas coisas que a gente aprende, né? Ele é crente em todo lugar. Só não é crente dentro da sua casa, só não é crente dentro da sua família. Tudo que nós dizemos será inútil se não for confirmado por aquilo que nós fazemos. Essa é uma frase de um teólogo chamado Jonathan Edwards, que ele diz exatamente assim: você e eu, nós precisamos confirmar o que nós falamos. Não se trata apenas de um discurso, mas precisa ser uma atitude da alma, precisa ser um comportamento cristão. Eu e você, se nós queremos famílias saudáveis, a primeira coisa que eu disse para você, guarde no seu coração, é desenvolver uma vida de integridade. Os irmãos entenderam, digam amém. Em segundo lugar, se nós queremos uma família mais saudável, nós precisamos redescobrir quais são as nossas prioridades. Nós precisamos focar nas prioridades. Eu leio isso quando eu vejo essa passagem do livro de Jó. Por favor, olhem aí o versículo número 3 da sua Bíblia. Acompanhe comigo. Jó possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. O texto está dizendo que ele era muito numeroso, o pessoal que estava ao seu serviço, ou seja, ele tinha muita gente trabalhando para ele. De maneira que esse homem, ele era o que, irmãos? Ele era o maior de todos do Oriente. Eu estou falando de uma pessoa rica. Na verdade, eu estou falando de uma pessoa de posses, mas que tem uma prioridade diferente. Ele não se senta no fato de ter uma vida tranquila, de ser um homem de riquezas. O texto vai nos ensinar que ele se levantava, acordava os filhos para sacrificar ao Senhor. Porque a prioridade desse homem não é apenas de deixar uma herança, porque ele já tem dinheiro para deixar para os seus filhos, mas mais do que dinheiro, ele precisa deixar um legado para os seus filhos. Ele precisa deixar um modelo de comportamento, ele quer deixar um exemplo de vida, irmãos. Que é o que eu e você nós precisamos
nos preocupar também. Mais do que estar preocupados em colocar o nome do nosso filho, digo isso constantemente, eu acho que a Gabriela está enjoada, então que ele já ouviu isso. Todo lugar que eu vou, prego e falo essa verdade. Mais do que ter o nome do meu filho, irmãos, estampado no diploma universitário, o que eu quero de fato, de verdade, é ter o nome do meu filho no livro da vida. A coisa mais importante que eu tenho para deixar para ele não é uma casa ali na orla de Boa Viagem, né? Aqui no Buzeiro, Paraíba, ali em Tambaú, né? Deixar uma casa ali. Não, a coisa mais importante que eu tenho para deixar para ele não é essas coisas. Porque tudo isso, irmãos, passa, tudo isso fica. Jesus Cristo diz: passarão céus e terra, mas a minha palavra, essa não há de passar. É a única coisa que fica. Então, mais do que deixar ou ter preocupações mesquinhas, materialistas, de deixar apenas riqueza para os nossos filhos, ou deixar uma casa, eu quero deixar uma casa para os nossos filhos. É bonito isso. Não tem nada demais você ter uma preocupação com o futuro financeiro do seu filho, não. Eu estou, e minha esposa também, o tempo todo pegando o pé de Gabriel, para ele estudar um pouco mais, para ele ter um pouco mais de conforto. Mas olha, entre ter o meu filho daqui a alguns anos bem sucedido e ter o meu filho convertido, eu prefiro que ele seja um menino convertido. Porque tudo aqui, irmãos, vai passar. Tudo aqui vai ficar. E sabe o que a Bíblia diz sobre o Evangelho? De que adianta o homem? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Qual é a coisa mais importante, a coisa mais valiosa que existe para você? Saiba, irmãos, que a Bíblia diz que por causa de uma alma que se arrepende, a festa do céu. Que uma alma é preciosa. Não é possível que eu e você nós estejamos entendendo a seriedade do que é céu e a seriedade do que é inferno, perdição da alma, danação eterna. Se você, eu sei que vocês são bem doutrinados aqui. Se você está entendendo essas coisas e você ainda não sentou para orar pelo seu filho, para conversar com o teu filho, tem alguma coisa errada nisso. O lar, a casa, a família é o seminário de todas as outras instituições, é onde você aprende tudo. Algumas pessoas, irmãos, isso é um adágio popular, uma frase bem popular que é possível que você conheça, diz assim: algumas pessoas elas são tão pobres que a única coisa que elas têm para deixar para os seus filhos é dinheiro. A coisa mais importante que a gente tem para deixar para os nossos filhos são bens materiais, não são posses dessa vida. Tem para sua esposa. A gente está junto há muito tempo, minha esposa e eu. E a gente começou do nada, assim, sabe? Minha esposa entrou comigo numa casa em que a gente não tinha nem o piso da casa ainda. Não tinha. Minha esposa, ela carregou comigo. Vamos fazer a nossa primeira casa, eu lembro, ela carregando os tijolos e eu carregando a areia. Começamos a vida com muitas dificuldades juntos. Aí é muito fácil, depois de um patrimônio construído, que a gente leva décadas, às vezes, para conquistar, chegar alguém, uma novinha, como o povo gosta de dizer aí, né? E levar tudo. E você esquecer de tudo. Eu e você, nós somos chamados pela Escritura, irmãos, a perceber o que realmente importa. Se tem uma pessoa que entendeu o que realmente importava, era Jó. Que ele não descansou no fato de ter muita riqueza, não ter muito dinheiro, não. Não, ele entendeu que tinha algo a mais para deixar para os seus filhos. O lugar mais importante, irmãos, para o nome dos nossos filhos estar, não é no diploma, não são os anéis, os dedos, mas a coisa mais importante é ter uma família debaixo da graça, da vontade do Senhor. Eu tenho um sonho, eu já disse isso ao meu filho. Meu sonho é fazer o batismo dele. Meu sonho é fazer o casamento dele, se o Senhor permitir. Essas são as coisas que de fato eu quero. E eu quero, acima de deixar uma herança para o meu filho, deixar para ele um legado. Eu quero que quando eu não estiver mais aqui nesse mundo, meu filho ele consiga se lembrar do pai e dizer assim: meu pai, ele é homem de Deus. Ele é homem de Deus. O que é que você deseja para o seu filho? O que é que você deseja para a sua esposa? Quando eu morrer, quando você morrer, ou
Quando você não estiver mais aqui, como é que vão falar de você? Vão falar que você foi uma pessoa que teve uma preocupação mesquinha, gananciosa. A Bíblia tem uma parábola só para falar sobre isso. Jesus fala para nós uma história de um homem que começou a guardar e a juntar em celeiros, e depois ele disse assim: agora meus celeiros estão fartos. Você conhece essa parábola? E aí Jesus diz: tolo. Eu estou dizendo tolo, e o português usa a palavra tolo, porque a palavra que aparece no original é uma palavra muito pior. É dizer idiota. Não sabe que daqui a pouco vão pedir a alma dele. O que é que você tem construído? Quais são as suas prioridades? Quais são as suas preocupações? Porque Jó está nos ensinando nessa noite que mais do que ter preocupações materialistas, financeiras, com dinheiro, com riqueza, com qualquer outra coisa, com intelectualidade, a maior preocupação que nós temos que deixar para os nossos filhos é um legado cristão. Essa foi a segunda coisa que eu queria que você aprendesse nessa noite. Irmão, disse duas coisas até agora. Guarde isso no seu coração. Primeiro, uma vida de integridade. Se a gente quer famílias mais saudáveis, uma vida de integridade. Segundo, nós temos que ter uma vida de prioridades. Quais são? O reino é a coisa mais preciosa. Jesus diz assim, conta de novo uma parábola para dizer que o reino de Deus é como uma pessoa que achou uma pérola preciosa. A coisa mais preciosa que nós temos é o reino de Deus. Buscar, pois, em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. É assim que é o Evangelho. Irmãos, eu e você, nós temos um desafio. Os nossos parceiros, pai, marido, vizinho. Eu quero que você entenda uma coisa. Quando nós estamos falando de família, não estou falando só do relacionamento conjugal, não. Não é só marido e mulher, não. Eu estou falando de pai para filho. É de filho entender qual é o seu papel dentro da família cristã também. É de você entender quais são... Que nem sempre é possível ter um pai assim. Mas aí a mãe tem uma responsabilidade a mais. A avó tem uma responsabilidade a mais. É você que tem que construir essa mentalidade de não se preocupar apenas com as coisas dessa vida, de procurar viver uma vida de integridade, como eu disse a vocês, nesses dois pontos que eu mencionei. Mas em terceiro lugar, que o tempo não se converte, né? Se nós queremos uma família mais saudável, nós precisamos recriar ambientes de harmonia e de fraternidade dentro das nossas famílias. Por que eu estou dizendo isso a você? No versículo número 4, olha na sua Bíblia, por favor. O texto diz assim: como é que era a família de Jó? Como é que era o povo da casa de Jó? Era assim, ó. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez. Mandavam convidar as irmãs. O que eu estou enxergando quando eu leio essa passagem aqui? Eu estou vendo uma vida de harmonia. É família onde o povo tem prazer em estar junto. Porque o que eu estou assistindo hoje, na sociedade que eu estou vivendo, é famílias que só vivem em litígio, briga, contenda, confusão, intrigados. Muitas vezes dentro da igreja. Até faz alguma festa no final de ano, mas a festa é uma confusão, é um disse-me-disse, vira um problema. Isso não glorifica a Deus, irmãos. Parece que a família de Jó aqui era uma família harmoniosa, que tinha prazer na comunhão. Meu irmão, hoje foi um domingo atípico, para mim, para minha esposa e para o meu filho. Por que foi um domingo atípico? Porque normalmente, todos os domingos, a minha mãe, ela faz um almoçozinho lá na nossa casa, na casa dela, melhor dizendo, e convida toda a família para estar junto. A gente tem prazer em estar junto. A gente se satisfaz em dar as mãos, em orar antes do alimento. A gente se satisfaz até com as conversas, com as brincadeiras que acontecem. Ela junta os filhos, as noras, os netos, todos ao redor da mesa, e é uma folia lá em casa, irmãos. Hoje nós não participamos disso. E eu confesso a vocês que sinto falta, porque é uma coisa que a gente tem feito com regularidade. Parece que era assim que acontecia também na família de Jó. Os irmãos não eram um intrigados com o outro, não eram com a cara virada para o outro. Não, eles faziam as coisas e um convidava o outro. Tinha prazer em estar junto, irmãos. Era comunhão real e verdadeira. Como nós estamos precisando de famílias que tenham essa harmonia, que tenham prazer em estar junto. Que acabem com esses litígios intermináveis, com essas maledicências, com essas confusões, com esses
duelos que acontecem dentro das casas. Meu irmão, lar cristão não é um edifício, não é só um prédio, não é só uma casa, é uma estrutura de relacionamentos. Tem prazer na comunhão. A gente tem que ter amor de estar junto, a gente tem que gostar de sentir a presença um do outro. Num lar cristão não pode ter rivalidades, irmãos. Amém? Vocês vão entender no texto, amém, irmãos? Não pode ter rivalidades, contendas, guerras intermináveis. Inevitavelmente uma crise ou outra vai acontecer, mas perdoe. A oração do Pai Nosso é Ele dizendo: perdoa os nossos pecados assim como nós temos perdoado. Nós somos chamados a perdoar. Uma pessoa que não perdoa é uma pessoa que não sabe que foi perdoada. Jesus, de novo, tem uma parábola só para falar sobre isso. Tinha um que devia um tanto assim, né? E tinha um que devia um montão. Esse que devia um montão era eu e era você. Aprenda a ser um pouco mais tolerante. O lar cristão deveria ser um ambiente de prazer e não de contendas e de litígio interminável. Isso é família cristã. Prazer, ficar perto, estar junto, em partilhar a comunhão e o povo sentir na minha vida e na sua, dentro do ambiente do nosso lar, da nossa casa, da nossa família, o verdadeiro perfume de Cristo. Se nós queremos uma família mais saudável, irmãos, nós precisamos assumir o papel de liderança que Jó nos ensina aqui. Amém? Liderança. Veja o versículo número 5, por favor. A parte A. Decorrido o turno de dias dos seus banquetes, o que era que Jó fazia? O senhor está lendo aí na sua Bíblia, amém? O que era que Jó fazia? Chamava Jó os seus filhos e os levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois ele dizia: quem sabe os meus filhos pecaram contra Deus, blasfemaram contra Deus em seu coração. Amados, a primeira coisa que eu aprendo aqui é que a gente precisa assumir o papel de liderança. É você que tem que tomar a frente muitas vezes. É você que tem que trazer para a igreja a força. Meu menino mesmo está adolescente, já está rebelde, já tem aquela idadezinha, né, que começa os questionamentos, as dúvidas, já começa a rebeldia, o pecado, a semente de Adão que é, né? Eu digo sempre isso a ele, já começa a querer não seguir mais os nossos passos, não querer mais estar junto, não querer mais estar perto, mas a gente tem que tomar o papel de liderança. Enquanto tiver a condição de meu filho estar junto comigo, eu quero que ele entenda que não existe um melhor lugar para a gente estar do que um lugar como esse. Na noite de hoje, ouvindo o que nós estamos ouvindo nessa noite de hoje. Enquanto você está aqui na casa do Senhor, sendo instruído pela palavra de Deus, enquanto ele, um jovem, um adolescente, está acompanhando o pai dele, ouvindo esse discurso nessa noite, muitos jovens, muitos adolescentes estão perdendo a sua pureza. Agora, nessa noite, eu passei pelas ruas de vocês aqui e eu vi os bares lotados, cheios de vidas, cheios de almas se perdendo nas mãos de Satanás, acorrentadas, presas. E eu e você, nós somos livres. E nós temos que assumir o papel de liderança. É de trazer. Lá em Limoeiro acontecia um fenômeno. Eu vou dizer a vocês qual era o fenômeno. Os pais mandavam os filhos para a escola dominical, mas ele mesmo não vinha. Culto doméstico. Sentar um momento ou outro para ensinar sobre Jesus, ter uma conversa saudável com seu filho, a sua esposa. Está tudo em desuso isso, irmãos. Não sei se eu falo que minha esposa não gosta, mas eu vou usar esse exemplo para os irmãos mais uma vez. Ela está cansada, tanto quero ouvir. Quando dá 6 horas da manhã lá em casa, irmãos, é uma zoada que vocês não fazem ideia. É uma gritaria que bora, levanta, menino, tem que ir para a escola, vai, corre, toma banho. 6 horas da manhã, lá em casa, é sempre essa guerra para meu filho ir para a escola. Tem que ir para a escola, porque você tem que estudar, tem que ter um futuro melhor, tem que ter um emprego melhor. A gente está sempre pegando o pé dele, decidido. E a gente pega no pé mesmo. Mas às vezes, no domingo, escola bíblica dominical, a gente não tem a mesma preocupação. Com isso, irmãos, mesmo que a gente não diga, a gente está querendo mostrar que o conhecimento da física, da química, da biologia, da matemática, ou seja lá,
Qual for a área do conhecimento que você quer, está sendo mais importante do que a palavra de Deus. A gente paga quem pode pagar, né? As melhores escolas, compra os melhores livros para ensinar física, química, matemática. Eu sou professor de matemática. E tudo isso serve de quê? No fim das contas, quando o seu filho, quando a sua filha, quando o seu irmão, ou a sua irmã, como a minha irmã, que tinha 18 anos de idade, sofreu um acidente de moto e perdeu a sua vida, do que adianta essas coisas? Para que serve isso? O Senhor nos chama a entender o que realmente importa. E quem é que vai tomar a frente desse negócio? Você acha que se eu deixar na mão de um adolescente de 15 anos de idade, ele vai ter a atitude de fazer, de buscar o Senhor? Você acha que ele vai ter a atitude de vir para a escola bíblica dominical, para estar junto com a gente? Você acha que não vai? De ter momento de oração, de ter momento de leitura da palavra, é responsabilidade nossa. Aí Jó entendeu. Ei, bora, macho. Levanta. Está na hora. Vamos sacrificar. Vamos adorar o Senhor. Isso daqui, irmãos, eu entendo que é um papel de intercessor. Jó assumiu a função de sacerdote do seu lado, da sua casa, a responsabilidade de interceder pelos seus filhos. E aí, mulher, você pode ser uma mulher de oração. Onde eu vou digo isso? Meu filho tinha 5 anos de idade. Quando Deus colocou no meu coração, Eric, de orar pela esposa dele. Mas que doidice, pastor. Meu irmão. Quando ele tinha 5 anos, Deus colocou no meu coração de orar pela vida dele, pela esposa dele. Sabe por quê? Porque eu sei, pela experiência pastoral, pela experiência da vida, que uma mulher errada na vida de um homem pode destruir a vida de um homem. E um homem errado na vida de uma mulher pode acabar com ela. Sabe aquela princesa que você cuida, que você cria, que você educa? Uma pessoa errada pode destruir a vida dele. Jó entendeu o papel dele de intercessão, de assumir a responsabilidade e dizer assim: sou eu que tenho que fazer, é eu que tenho que ir lá orar e interceder. Não basta delegar essa responsabilidade à igreja, irmãos. A escola bíblica dominical, a gente passa 2 horas com essas crianças aqui no domingo, quando passa muito tempo. E os outros dias, todinho da semana, o que esse povo escuta, irmãos? O que é que meu filho vê na escola? Os companheiros que ele tem, os colegas de sala de aula. Irmãos, você soubesse que Satanás tem tentado para roubar os seus filhos de dentro da comunhão cristã, você certamente faria como Jó. Sabe o que é que o texto diz que eu acho lindo? Olha, por favor, mais uma vez aí, o versículo para a gente ler. Versículo 5. O texto diz que Jó se levantava de que hora, irmãos? Madrugada. Quando foi que você se levantou? Abriu a porta em secreto. Na casa eu faço assim, Eric. Rogério e Gabriel, eles dormem mais cedo do que eu. Sou muito noturno. Às vezes fico lendo, fico assistindo alguma coisa. Muito noturno. Eu chego caladinho, abro a porta do quarto dele e choro por ele. E peço por ele. Não foi uma nem 2 vezes, o Senhor testemunha que a madrugada eu fui conduzido até lá. Qual foi a madrugada que você se levantou para orar por quem você disse que ama? Que está se perdendo? Aqui há um exemplo notável. Eu queria dizer alguma coisa por causa do tempo. Se a gente quer uma família saudável, a gente tem que ser perseverante. O texto vai dizer isso no final do versículo 5. Olha na sua Bíblia, por favor. Assim fazia Jó como? Continuamente. Não é uma coisa que começava, varão, e parava no meio, não. A gente às vezes até começa bem. A gente começa orando, pedindo a Deus, mas a gente para pelo caminho. O texto está dizendo que Jó era persistente. Fazia isso, não é uma vez perdida na guerra, não. Era constantemente, era continuamente. Jó estava, bora varão, levanta de madrugada. Aquele não, pai, oxe,
Bora, levanta, a gente vai sacrificar o Senhor. Tem coisa importante para a gente fazer: adorar nosso Deus. Eu quero resumir tudo que eu disse nesta noite, fazendo para você algumas aplicações. Você e eu, nós temos procurado viver uma vida íntegra, assim como Jó. Nós temos nos desviado do mal a ponto de o nosso testemunho tocar a vida dos nossos familiares. Não importa se você é filho, marido, mulher, você tem. Ou nós temos sido vergonha para o nome de Cristo, para aquelas pessoas que estão próximas de nós. Temos sido um exemplo para as nossas esposas. Os seus esposos têm sido exemplo para as suas esposas. Nós temos sido exemplo para os nossos filhos. Irmãos, os nossos filhos estão nos vendo, nos observando constantemente. Eu gosto sempre de fazer essa aplicação. Às vezes eu chegava em casa, Gabriel estava com meus sapatos, olha para mim. Olha o tamanho dos sapatos. Ele pequenininho. Agora não está bom, mas é pequenininho. Pegava meus sapatos e estava nos pés. A gravata no pescoço. Pregava os bonecos que ele tinha, um marão de ferro. Estava lá pregando. Nunca se cometeu nenhum boneco. O boneco do coração dele terrível daquele, né? Por que ele fazia isso, irmãos? Porque de alguma maneira os filhos se espelham nos pais. Chega até um certo tempo. Depois eles já estão achando que sabem mais que a gente, né? Mas num momento da vida, os pais são referência para ele. O pai, a mãe é uma referência para ele. Como é que teus filhos têm olhado para você? Tua mãe tem olhado. Como é que é você, para a tua esposa? Como é que você enxerga? Se você abrir a oportunidade, dá o microfone aqui, vem cá. Como é teu pai? Dentro da tua... Como é que é a tua esposa? Me diz aí como é. Se fosse dar a você aqui a oportunidade, o que é que eles diriam? Como eles têm nos visto? Mulheres, como é que teus filhos têm te visto? Como mulheres sábias? Ou como tolas, que destroem seus lares com as suas próprias mãos? Uma vez eu fiz uma pergunta para minha esposa, num momento de discussão da gente. E eu queria fazer essa pergunta para você nessa noite. Você, meu irmão, queria que a pessoa que você mais ama, teu filho, alguém, tivesse a esposa que você é para o seu marido? Ou o contrário? Você tem uma filha, aí tua filha chega para você e diz assim, ou alguém pergunta para a sua esposa, pergunta para você: você queria que a nossa filha fosse casada com um marido como você é? Essa pergunta é difícil, irmãos, que o Espírito nos faz nessa noite para refletir. Mas deixa eu andar, né, irmãos? Misericórdia. Quais têm sido as nossas prioridades em relação às nossas famílias? Quais são as nossas preocupações? Têm sido meramente materialistas, financeiras? Nós temos sido obcecados por deixar bens materiais para os nossos filhos? Ou a gente está aprendendo com o Jó nessa noite que tem coisa mais importante para se deixar? Quais são as nossas preocupações? São exageradas com as conquistas desse mundo? O que é que você tem desejado para o seu filho, para a sua filha, para a sua esposa, seja lá para quem for? Que eles sejam bem-sucedidos ou que eles sejam convertidos? Que sejam prósperos ou que eles sejam santos? Os nossos lares têm sido um ambiente de sincera comunhão, como parece que era aqui a família de Jó, onde o povo tinha prazer em estar junto, onde havia afeto, companheirismo? Ou será que nós vivemos em constantes disputas, litígios intermináveis, nos sentimos sentimos satisfação de estar juntos, ou é sempre uma confusão, nora, genro, sogra? Deixa de falar de sogra, né? É complicado, né? Temos nos esforçado, irmãos, como os filhos de Jó, para que o bom perfume da comunhão seja sentido nos nossos relacionamentos? Ou você tem se trancado nos seus castelos de concreto? Ninguém vem na sua casa, não vai na casa de ninguém. Isso não é cristianismo, irmãos. Que o Espírito possa estar tratando com você nessa noite.
você tem sido mais paciente, tolerante, você é estúpido, ignorante, grosseiro com o seu companheiro, com o seu companheiro. Como é que está aí a tua situação familiar? Assim como Jó, você e eu, nós temos assumido o nosso papel de liderança espiritual da nossa casa, de intercessão, irmãos. Eu estou terminando, mas eu queria aplicar ao seu coração essa passagem. Temos conduzido quem amamos a estar mais perto do nosso Criador, ou nós temos sido negligentes com as almas daquelas pessoas que nós dizemos amar? Policiemos então, irmãos, as nossas vidas, as nossas condutas, e peçamos nessa noite graça a Deus para que as nossas famílias sejam constituídas conforme a sua vontade. A coisa mais linda que existe no Evangelho é que não importa quais sejam os pecados que nós temos cometido até o dia de hoje, não importa. O que você fez com a sua casa, com as suas responsabilidades, com a sua família até o dia de hoje, não importa. Hoje, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Nós lemos isso aqui hoje à noite, para perdoar os nossos pecados. Hoje à noite, se nós ouvirmos a voz do Senhor, não endureçamos o nosso coração. Que essa passagem de Jó possa, de alguma maneira, nos fazer refletir sobre o modelo de pai e de mãe, sobre o modelo de cristão que essa sociedade precisa, sobre o tipo de família que precisa nascer no meio das nossas comunidades. Que a palavra do Senhor seja aplicada ao nosso coração. Sabe o que nós precisamos, irmãos? Cumprir a Escritura. Uma vez perguntaram assim para o Redentor: o que é o Evangelho? Sabe o que o Redentor disse? Ele disse assim: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como você ama a ti mesmo. A pergunta que eu faço é: existe uma pessoa mais próxima de você do que o seu marido, do que a sua esposa, do que os seus filhos? Ame a Deus, mas ame também quem está próximo. Deixa eu orar para você. Pai, eu quero louvar o teu nome, agradecer por essa noite, agradecer pelo privilégio de ser o pregador da tua palavra. Tu sabes, ó Deus, que todas as vezes que eu subo para pregar, Senhor, a tua palavra, eu subo com muita reverência, muito temor, mas também com muita consciência, Deus, de que eu não posso converter o coração de ninguém. Essa é uma obra que é tua, só o Senhor pode fazer o que eu não posso fazer. Por isso, nessa noite eu quero entregar diante do Senhor a vida de cada uma dessas pessoas. Se o Senhor usou a tua palavra, Senhor, para tratar algum dos nossos pecados nessa noite, que o Senhor, por meio do teu Espírito, possa interceder com gemidos inexprimíveis pela vida de cada um de nós. Que o Senhor, meu Deus, possa nos fazer encerrar nesse mês de pensamento sobre a família, Senhor, sendo admoestados, advertidos, ó Deus, para sermos homens íntegros, com bom testemunho, para termos prioridades, preocupações com o que importa. Que o Senhor possa nos ensinar a deixar muito mais do que bens, deixar um legado. Que o Senhor possa estar, ó Deus, nos fazendo assumir o nosso papel de liderança com insistência, com perseverança, como nós ouvimos nessa noite. Que o Senhor possa aplicar a tua palavra ao coração dos teus filhos. Eles podem nem lembrar mais de mim, nem do meu nome, mas que eles possam lembrar da vida de Jó, do exemplo de Jó, da família de Jó, e que eu e você, nós precisamos tomar. Eu agradeço, Senhor, pela vida do pastor, pela confiança de abrir o seu culto, Senhor, nessa noite. Me dá o privilégio de ser o mensageiro do Senhor em tua casa. Eu agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém.